A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 24. O título do capítulo é A Numeração do Povo e o Castigo que Deus Enviou. E o assunto principal do vídeo de hoje é sobre tentação. Nós vamos entender quem é que é o tentador, como que funciona a tentação e como resistir a ela, né? Santo Deus. E para dar uma introdução aqui sobre esse assunto, eu queria trazer o texto de Mateus capítulo 6, verso 13, que é um trecho da oração do Pai Nosso, né? Que está escrito assim: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus. Então o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nas nossas orações, a gente pedir para que Deus não nos induza à tentação. Como é que funciona isso? Deus ele pode induzir uma pessoa à tentação? Sim. Né? Mas como que é Deus que tenta o homem? Não, não é o Deus que tenta o homem. O tentador é o adversário das nossas almas, né? Ele que tenta o homem a pecar, né? Mas o nosso Deus induz. Ele coloca, ele dá permissão para o inimigo tentar fazer as tentações na nossa vida, né? Para testar a nossa fé, para aprimorar a nossa fé e a nossa força espiritual, amém? Então, Deus permite a tentação e permite o tentador agir aqui ainda na terra para esse motivo, né? Para testar a humanidade, para fazer as pessoas chegarem ao nível espiritual adequado para poder aceitar Jesus Cristo como Salvador e resistir todas as provas para poder entrar no reino da glória, amém? É por isso que Deus permite o tentador, né? Por isso que ele ainda não eliminou ele, não jogou ele no lago de fogo, porque ele tem uma função, né? Ele é o tentador e ele é acusador, então ele tem essa função pelo tribunal de Cristo lá. Jesus Cristo nos defende e o adversário ele nos acusa e nos tenta, né? E o Espírito Santo ele nos ajuda a entender a palavra de Deus e nos livrar da tentação, amém? Então nós estamos no meio dessa batalha entre espírito e carne, entre Jesus Cristo e o adversário das nossas almas. Então, só que a nossa decisão, Deus ele respeita o livre-arbítrio. Então nós tomamos a decisão de seguir a palavra de Deus ou de seguir o tentador, né? A qual desses você tem escutado, né? A gente vai ver que o inimigo vai incitar aqui o Davi a fazer uma coisa que é pecado, tá certo? E o Davi, ele teve esse pensamento, porque aqui Deus não apareceu para ele assim, ó, numera meu povo. Não, aqui está escrito que ele vai incitar o Davi a praticar isso aqui. Como? Usando o tentador. Aí o tentador vai lá, sabe aquele pensamento que você tem de fazer coisas erradas, que aparece na sua mente, aí você repreende em nome do Senhor Jesus, e depois de você resistir a esse pensamento, ele não vem mais na tua cabeça, você venceu esse pecado. É assim que funciona, tá bom? O inimigo coloca maus pensamentos na sua mente e o Espírito Santo te ajuda a resistir e te coloca bons pensamentos na sua mente. E você, dependendo do que você alimenta mais, se você é a pessoa que frequenta a igreja, lê a palavra de Deus, ora bastante, o Espírito Santo vai estar forte em você e você não vai ceder às tentações. Mas se você é uma pessoa que não busca o Senhor, não alimenta o Espírito, o tentador vai fazer a festa e vai te colocar vários maus pensamentos na sua cabeça e você não vai ter força para resistir e vai cair em tentação. Amém? Então é assim que funciona a tentação no mundo, tá bom? Então, tendo entendimento sobre isso, vamos começar o estudo. Em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Então aqui, o Senhor ele está irado com o povo, e tornou a irar-se. Por quê? Porque várias vezes, até nesse próprio capítulo de 2 Samuel, a nação de Israel pecou, e Deus mandou fome, Deus mandou os filisteus lá atacar eles, né? Então toda a consequência do pecado traz coisas ruins na nossa vida, porque Deus ele é santo, né? Ele não admite o pecado. E quando o povo peca, o inimigo tem autoridade para poder agir na vida das pessoas, né? Então é assim que funciona o mundo espiritual. Então toda vez que tem pecado, o inimigo tem autorização para poder fazer mal nas nossas vidas. E aqui o povo de Israel, na época do rei Davi, eles estavam em pecado e Deus queria punir eles. E ele vai incitar o Davi a numerar o povo, né? Numerar o povo não é pecado, né? O problema é que o Davi ele fez de uma maneira errada. Ele não cumpriu a lei, né? Depois eu vou ler os trechos da lei que o Davi desobedeceu aqui, né? E por isso que Deus vai mandar uma praga aqui, né? Porque, como o próprio Moisés escreveu, que a consequência da numeração do povo, se eles não fizessem da maneira correta, Deus envia uma praga, né? Então aqui ficou bem claro, evidente, que o Davi descumpriu a lei, né? E o motivo que Deus fez tudo isso, primeiro, para julgar os pecadores aqui do povo de Israel. Segundo,
ele permitiu o tentador, o inimigo, tentar o Davi para poder corrigir o coração do Davi. Ainda tinha um pouquinho de orgulho no coração do Davi. E Deus permitiu o tentador tentar ele, né? E mostrar esse lado ruim dele. Aí depois Davi percebe isso, o Espírito Santo faz o Davi perceber que ele cometeu um erro, e ele se arrepende e pede perdão a Deus. E aí ele fica com o coração melhor, né? Diante de Deus. Então Deus permite a tentação na nossa vida para nos fortalecer, para tirar algumas coisinhas ruins que ainda estão dentro do nosso coração, tá bom? Pra, são testes que a gente passa todos os dias. Às vezes a gente passa no teste sem precisar sofrer, mas aqui o Davi precisou sofrer para poder enxergar o mal que estava em seu coração, amém? Aqui, ó, por que eu estou dizendo que foi o inimigo que tentou o Davi e não foi Deus? Porque aqui, ó, no primeiro verso, está escrito que foi Deus que incitou o Davi, né? Deus ele permitiu, tá certo? Porque isso vai ficar mais claro em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Olha só, tanto o 2 Samuel como o 1 Crônicas estão falando do mesmo assunto, da numeração do povo de Israel pelo rei Davi, né? Só que aqui em 2 Samuel diz que foi Deus quem incitou. E em 1 Crônicas diz que Satanás quem incitou o Davi. Então existe alguma contradição aqui? Nenhuma, né? Quem estuda a Bíblia há mais tempo sabe que o nosso Deus é soberano, que nosso Deus está no controle de tudo, e que o inimigo só pode tentar alguém se ele pedir permissão ao Pai, né? Santo Deus. Então o poder do inimigo é limitado, ele pode agir até certo ponto. Se não tiver autorização de Deus, se não tiver pecado, ele não tem liberdade para poder agir na vida de uma pessoa. Agora, se a pessoa dá legalidade no pecado, ou se Deus permite o tentador testar a pessoa para mostrar o valor do coração dela, aí sim ele pode agir. Senão, ele não tem permissão, tá bom? Então aqui, ó, então Deus é soberano. Um texto que deixa bem claro isso é a história do Jó, né? O Jó, o inimigo foi numa reunião celestial e Deus, ele viu o coração de Jó e elogiou o Jó para o adversário, né? O adversário pediu autorização para tocar em Jó, porque ele achava que, tirando as coisas de Jó, o Jó ele cairia em tentação de negar o nome de Deus, né? De blasfemar diante da face de Deus. Foi assim que ele acusou o Jó, né? E Deus conheceu o coração do Jó e permitiu isso, né? E vocês conhecem a história do Jó, ele venceu todas as tentações e depois Deus restaurou tudo em dobro para ele, né? Santo Jesus Cristo. E é assim que funciona a tentação, tá? Outro caso também que fica bem claro como que funciona a tentação foi Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo é tentado pelo diabo no deserto. Quem induziu o Jesus a passar pela tentação foi o próprio Espírito Santo de Deus. Após o batismo, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o próprio Deus levou o Jesus Cristo a ser tentado, para ele mostrar, dar o exemplo para nós como vencer a tentação. Santo Jesus Cristo também. Até o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na Terra, passou por tentação. Então, isso é um aprendizado enorme. Então, leiam Mateus capítulo 4 para vocês entenderem como resistir à tentação, tá bom? O Jesus Cristo estava no deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e ele estava cheio da palavra de Deus. Toda vez que o inimigo acusava ele de alguma coisa, ele respondia com a palavra de Deus. Então, para resistir o tentador, você tem que estar cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Amém? Aí o inimigo fugirá de vós. Resiste o diabo e ele fugirá de vós, né? Santo Deus. Assim nós vencemos a tentação. Então todo mundo entendeu aqui, o contexto aqui, não tem contradição. Deus é soberano e o tentador só pode agir se tiver legalidade ou permissão divina para testar a nossa fé, né? Então vamos continuar a leitura do texto aqui. Verso 2. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, enumera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Então aqui o Joabe foi instrumento de Deus. Sabe aqueles desenhos que tem um anjinho e tem o diabinho aqui, né? Então o inimigo foi lá e colocou a ideia, a vontade do rei Davi de numerar o povo. E já o Deus está usando do Joabe para poder falar para o rei Davi: Davi, para que você vai numerar teu povo? Você já é rei, você já conquistou tudo. Qual que é a necessidade disso? Qual é o objetivo disso? Né? Então aqui Deus está usando do Joabe para o Davi confessar com a boca dele o que tinha no coração. Santo Deus, Jesus Cristo ensinou isso, né?
da nossa boca sai o que vem do coração. Então aqui o Davi vai mostrar o que tinha no coração dele, né? O inimigo colocou a ideia, mas o Davi vai revelar o que tinha no coração dele, tá bom? Ele tinha orgulho, ó. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Então, o Joabe tentou alertar o Davi. Davi, não tem necessidade disso, né? Para que você está fazendo isso? Mas o orgulho do Davi prevaleceu. Então, ele tinha orgulho dentro do coração. Porque a numeração do povo de Israel, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, em Números, Deuteronômio, quando tem essas convocações, essas numerações, é para guerra, é para mostrar. É igual a China agora acabou de fazer uma apresentação do seu exército militar, né? Para quê? Ostentação, orgulho, para mostrar o seu poder, né? Santo Deus. Então isso aqui é demonstração de força, demonstração de poder. Mas aí o Jobe perguntou: para que você vai fazer uma demonstração de força, de poder, se você já derrotou seus inimigos? Qual que é o objetivo disso? Era apenas orgulho, né? Então foi revelado aqui o coração do Davi e mostrou essa manchinha. E Deus, através de tudo isso daqui, ele vai mostrar uma lição importante para o rei Davi. Amém? Verso 5. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroi, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Odse. Também vieram até Danjã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Olha só, a missão do Jobe aqui foi difícil, né? Numerar esse povo todo, demorou 9 meses e 20 dias, né? Então foi uma grande missão dada a Joabe para realizar essa numeração do povo de Israel. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam a espada. E os homens de Judá eram 500.000 homens. Então aqui em 1 Crônicas capítulo 21, verso 6 está escrito: porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Santo Deus. Então aqui o Joabe, ele obedeceu às ordens do rei Davi até certo ponto. Mas o Joabe, ele tinha Deus dentro do coração. Ele sabia que não podia se numerar os levitas, que é pecado. Mas o rei Davi mandou contar todo o povo. Então o rei Davi estava sem esse temor, né, das escrituras. Então é mais uma manchinha no coração dele que Deus quer mostrar e limpar o coração do Davi, né? Então isso para o Joabe foi abominável. Ele não queria cumprir uma ordem contrária à palavra de Deus. Então ele desobedeceu às ordens do rei Davi para obedecer à ordem dos reis, do Deus Altíssimo, né? Então, que na nossa vida, se um líder religioso ou um líder político mandar você fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, esteja sempre, tenha temor a Deus e siga a Deus, tá bom? Obedeça a Deus. Primeiro, o mandamento é amar a Deus em primeiro lugar, né? Então, nosso Deus, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar, tá bom? Nós temos que orar pelas autoridades constituídas, pelos governantes, né? Temos que respeitar as autoridades. Mas quando eles nos mandam fazer coisas contrárias à palavra de Deus, a gente dá preferência à palavra de Deus, tá bom? Faça que nem o Joabe. Então o Joabe ele não numerou os levitas, porque é pecado, né? Isso está em Números, capítulo 1, verso 49 e 50. Os levitas não podiam ser contados para serviço militar, só para cuidar do tabernáculo. Então o serviço dos levitas era apenas cuidar das coisas de Deus. Eles não podiam participar de alistamento militar, né? Mas o rei Davi pediu para contar todo mundo. Isso foi abominável por Joabe. E ele não fez, porque ele temia o Senhor mais do que o Davi. Verso 10. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então aí bateu arrependimento. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem um mau pensamento, a gente acaba praticando algo que desagrada a Deus. E depois, quando a gente acaba de cometer aquele pecado, o Espírito Santo vem e traz o entendimento para nós. Olha, você pecou gravemente contra o teu Deus.
olha, isso que você fez é contrário à Bíblia Sagrada, é contrário ao que Jesus Cristo te ensinou, e você fica triste. Isso é um bom sinal. E quando você está pecando e vem o arrependimento depois, você fica triste, sinal que o Espírito de Deus ele está dentro de você e está te chamando para perto do Pai. Né? Ele está te chamando ao arrependimento. É tempo de chorar, é tempo de se prostrar diante de Deus, pedir perdão, né? E de mudar de vida. Santo Deus. Então, Deus te ama. Ele quer que você esteja nos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo de Deus te guiando pelo deserto. Né? Então, levanta, limpa a poeira, pede perdão a Deus e segue em frente. Mas procura, vai e não peques mais, como Jesus Cristo ensina. Né? Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. Então, Davi, ele ainda tinha o Espírito de Deus dentro dele. E ele, nossa, pequei, fiz coisa louca aqui, numerei o povo, mandei contar até os levitas, o Job está triste comigo aqui, né? Então bateu arrependimento nele. Isso é um bom sinal, né? Que nas nossas vidas o Espírito Santo esteja sempre nos guiando e nos fazendo entristecer quando a gente comete o pecado, tá bom? Verso 11. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Jade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Olha só, Deus pediu para o Davi escolher, mas Deus já sabia o que ele ia mandar, né? Ele ia mandar praga, porque o pecado que o Davi cometeu aqui, Deus falou que ia mandar praga para quem não cobrasse o resgate da alma, né? Eu vou ler aqui o texto aqui mais para frente para vocês entenderem onde que Davi pecou e por que Deus mandou a praga, né? Sobre o povo de Israel. Verso 13. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então o profeta ele não sabia qual era a resposta do rei Davi, mas o nosso Deus já sabia. Ainda o nosso Deus pediu para o profeta escolher essas palavras aqui, para ficar mais claro para o Davi responder o que ele queria, né? Porque aqui, ó, 7 anos de fome. O rei Davi já tinha passado por 3 anos de fome, né? Ele já sabia que o que a fome causava era terrível, né? Então aqui ele não ia escolher essa opção, né? Ou que por 3 meses fujas diante dos seus inimigos. O rei Davi já estava cansado de fugir dos inimigos, né? Era o rei Saul perseguindo ele, depois Absalão, depois se levantou outra pessoa contra ele. Então o rei Davi não aguentava mais fugir, de ser perseguido pelos inimigos. Então ele também não ia escolher essa daqui, né? Deus conhece os corações das pessoas, né? Aí sobrou qual opção aqui, né? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra, né? Então é óbvio que o Davi ia escolher essa daqui, né? Verso 14. Então disse Davi a Gate: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ele sabia que tudo que ele passou, né? Ele sabe o que o homem é capaz de fazer, né? Eu confio no meu Senhor. 3 dias de praga, seja feita a vontade de Deus e vamos nessa. Porque ele sabia que pecou, e quem pecou tem consequência, né? Se você adulterou, se a sua esposa descobrir, o seu casamento acaba. Se você tem uma vida iníqua de prostituição, você pode pegar uma doença sexualmente transmissível. Você corre esse risco. Então toda pessoa que você roubou, você pode ser preso. Então todo pecado tem consequência, tá bom? É assim, sempre foi e sempre será. Amém? Então é necessário você se arrepender do seu mal. Você ainda pode sofrer pelo pecado que você fez, só que você vai entrar no céu, tá bom? Teve arrependimento, a única garantia que você tem é que você vai entrar no céu. Mas todo pecado tem consequência na nossa vida, né? Todos, sem exceção, tá certo? Se você é mentiroso, se a pessoa descobre que você é mentiroso, as pessoas não vão confiar mais em você. Então vamos vigiar e orar para não cometer pecado, porque o pecado traz tristeza para nossas almas, tá bom? Verso 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Olha só, então em 3 dias morreu 70.000 homens dessa doença que Deus mandou, né? Dessa peste que Deus mandou aqui. Né? As pandemias aí que acontecem por aí. Pecado, gente. Pecado acumulado. Aí Deus se ira. Aí aparecem essas coisas na terra. Vem terremoto, vem vulcão, vem peste. Acontece. Então vamos orar e vigiar e pedir para que as pessoas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Vamos evangelizar. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus e pôr em prática, menos doenças, menos coisas ruins acontecem na terra, né?
por que em Apocalipse fala que vai acontecer tanta coisa ruim? Porque Jesus Cristo profetizou que o amor ia esfriar, né? Que as pessoas não iam mais seguir a palavra de Deus. E a consequência do pecado é essas coisas ruins que acontecem no mundo aí, né? Aqui, ó, Êxodo capítulo 30, verso 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Santo Deus. Então o rei Davi, muito provavelmente, quando mandou Jobe contar o povo aqui, além de ele mandar contar os levitas, que era errado, que é pecado, ele também não pegou o resgate da alma das pessoas aqui, né? Eles não contribuíram para a casa do Senhor, esses soldados, né? Para poder fazer da maneira como Deus orientou. Então ele pecou contra a lei de Deus, né? Verso 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Santo Deus. Então o anjo do Senhor, que matou 70 mil pessoas aqui, ele estava pronto para destruir Jerusalém, porque ele é destruidor. A função desse anjo é destruir as coisas. Santo Deus. Então existe anjo mensageiro, existe o arcanjo Miguel, que é anjo guerreiro, que é para batalhar contra os espíritos maus. Cada anjo tem sua função, né? A função desse anjo aqui era destruir. Ele estava pronto para destruir Jerusalém. Aí, como Deus já viu que as pessoas más que estavam pecando já tinham morrido, e como ele viu que o rei Davi já tinha se arrependido do mal que ele praticou, né? Então Deus falou: chega, já acabou. Tá falando que Deus se arrependeu, né? Mas Deus não é homem para se arrepender, né? Não é filho do homem para se arrepender. Então essa palavra aqui, arrependido, é uma forma humana para a gente entender que Deus já tinha cessado todo o pecado, já tinha feito a justiça e que já não tinha mais necessidade de continuar aquela destruição. Amém? Tá bom? Não é que Deus se arrependeu do mal que ele fez. Não, Deus é justo, ele não se arrepende, né? Ele não é homem para se arrepender. Mas aqui para a gente entender. Essa palavra é para o ser humano compreender que Deus já estava satisfeito, já não queria mais aquela matança. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele quer que todos se arrependam. Então, Deus fica triste quando tem que fazer esses juízos, esses julgamentos aqui que matam muita gente, né? Então é nesse sentido que Deus se arrependeu, porque ele não quer que ninguém morra, né? Mas, consequência do pecado, Deus é justo, né? O adversário fica lá: olha lá, pecou, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, né? Aí Deus é misericordioso, vai deixando, vai mandando gente para os profetas falar para esse povo se arrepender, mas como ninguém se arrependeu, chega a hora do juízo, né? Infelizmente é assim. Verso 17. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Santo é Deus. Então, Davi tinha um bom coração, né? Ele estava intercedendo pelo povo, né? Ele não sabia que o povo estava em pecado, né? No primeiro verso, Deus já mostrou que Deus estava irado com o povo. E Deus fica irado quando o povo está em pecado, né? Então, Davi não sabia por que aquele povo estava morrendo, não sabia, ele não tinha essa compreensão. E ele achava que esse povo está morrendo por causa dos pecados do Davi, mas não é. O Deus estava irado com o povo. Ele usou do Davi para poder mandar essa doença aí, né? Então, essas pessoas não morreram pelo pecado do Davi. Elas morreram pelos seus próprios pecados. Amém? Verso 18. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma, e ofereço o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Santo Deus. Olha só a boa vontade do Araúna. Quando ele escutou que o rei Davi queria fazer um sacrifício para cessar a ira de Deus
para que estabelecesse a paz novamente, a saúde do povo, para cessar aquela praga, o Araúna se pontificou, não, você pode pegar tudo aí, é para Deus que está fazendo, então o que é meu é de Deus, é teu, pode usar, fica à vontade aí. Então que a gente tenha sempre essa predisposição a ajudar, tá bom? Nas coisas de Deus. Porque as pessoas têm, os missionários têm ido na tua casa pedindo para você fazer visita com eles, para você levar uma comida para o pobre. Você tem se pontificado a ajudar? Como está o seu coração? Ou você só pensa em você mesmo? Eu não morri. Então os outros lá morreram, essa praga está vindo aí, não estou nem aí para isso. A gente tem que ter caridade no nosso coração, tá bom? Tem que ter um amor ao próximo. Então o Araúna estava preocupado, que tinha muita gente morrendo. E se tinha uma maneira de fazer cessar essa praga, ele estava disposto a ajudar, tá bom? Só que o rei Davi não quis aceitar nada de graça, né? Porque pro nosso Deus a gente tem que dar o melhor, né? Ele não queria oferecer algo que era de graça. Quer ver, ó? Verso 24. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então tudo que a gente faz para o nosso Deus, a gente não pode fazer assim, coisa fácil, que é de graça. Né? Tem que ter sacrifício. Jesus Cristo, para poder sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele teve que entregar sua vida e morrer morte de cruz. Né? Os apóstolos, para poder ter lugares especiais lá na Nova Jerusalém, né? Eles tiveram que pregar o evangelho, escrever os evangelhos e passar por perseguições, serem apedrejados, morreram mortes terríveis para poder chegar naquele lugar, né? Então tem que ter sacrifício. Cada um negue a si mesmo e carregue sua cruz, tá bom? Para poder a gente conseguir se destacar e conseguir um lugar de honra diante do Pai, amém? Para a gente poder viver junto com o nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu, tá bom? Tem que ter sacrifício. Não dá, a coisinha tá fácil, ser crente de qualquer jeito, facinho, só ir na igreja de domingo, né? Não ajuda ninguém, não evangeliza ninguém, não ajuda um pobre, não sofre perseguição nenhuma. Ninguém nem sabe que você é crente secreto, que ninguém nem sabe que você é crente, porque você fala da mesma maneira que as pessoas do mundo falam. Santo é Deus, age da mesma maneira que as pessoas do mundo falam, agem. Então, seja crente de verdade, seja luz, que a luz incomoda as trevas, e você sofrerá perseguições, e você vai ter que carregar a tua cruz. É assim que a gente entra no céu, tá? Se você tá servindo a Deus, tá tudo lindo, não tem perseguição nenhuma, não tem prova nenhuma, tem alguma coisa errada por aí, tá bom? Verso 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então, após o rei Davi reconhecer o seu pecado, o seu orgulho e a sua falta de conhecimento da lei de Deus, ele se arrependeu e já foi fazer um holocausto ao Senhor e mostrar o fruto do seu arrependimento, né? Então, quando a gente peca, a gente sabe que pecou, mostre fruto de arrependimento. Não fica parado sem fazer nada, não. Vai ajoelhar, se humilhar perante o seu Senhor, ajuda um pobre, dá oferta na igreja e faz de tudo pro teu Deus, tá bom? Porque Deus quer você no céu, mas você tem que fazer a sua parte, tá? Se arrependa. E as tentações vêm, e vamos passando pela prova, dando glória a Deus, e Deus vai nos fortalecer nessas provas, mas esteja sempre alimentando o Espírito Santo com a palavra de Deus para você resistir o mal, os dias maus, e logo logo a gente vai estar no céu, e lá não vai ter mais tentação, e Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, tudo que nós passamos, as humilhações aqui, os humilhados serão exaltados lá no céu, e viveremos para sempre com Cristo Jesus eternamente. Essa é a palavra para nós. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.